Judiciário inaugurado em 2024 pelo Presidente da República, João Lourenço, e está a caminho de completar um ano. Naquilo que é o seu funcionamento, gostaríamos que o doutor nos falasse um pouco acerca desta unidade sanitária. É uma unidade sanitária com quase um ano de funcionalidade, com mais de um ano de funcionalidade, apesar de ter sido inaugurado no dia 2 de agosto. Os serviços entraram em funcionamento no mês de julho, com os serviços de diálise. Este hospital veio enriquecer a assistência sanitária a nível da região e não só, dentro das políticas governativas, diminuir a distância entre os locais de moradia e a unidade sanitária mais próxima, sendo uma das premissas do governo de Angola. Até há bem pouco tempo não havia uma unidade de alta complexidade, nesse caso terceiro nível aqui na região, que fazia com que muitas das vezes alguns cidadãos nacionais ou estrangeiros fizessem recurso a buscar assistência em outros países e em outras províncias. Cunene tem uma particularidade de que fica mais próximo ir à Namíbia do que ir à província mais próxima do Cunene, que é a província da Huila, que tem como capital o município de Lubango. Com o surgimento, com a construção deste hospital e o funcionamento do mesmo, a maior parte das pessoas deixaram de procurar assistência em saúde, não é? Na vizinha República da Namíbia e na vizinha província da Huila, e em segundo plano, a segunda província, quando os moradores mais iam, é a província de Benguela. Com a inauguração deste hospital, que era suposto termos todas as assistências em todas as especialidades, no momento ficam resolvidas aqueles serviços que eram prementes, porque ao colocar esse hospital em funcionamento levou-se em consideração os serviços que eram mais procurados pela população a nível da região. E os mais procurados eram os serviços de cuidados intensivos, assistência cirúrgica em ortopedia e traumatologia, depois os cuidados intensivos neonatais. Para os adultos, nas doenças crônicas, eram fundamentalmente os doentes que apresentam ou que padeciam ou que padecem, né, de insuficiência renal crônica. Hoje, estes doentes, não é, são assistidos neste hospital. E como os doentes por si só, apesar do princípio de Luís de 1904, que diz escute atentamente o doente, que ele está a dar o diagnóstico, esse hospital foi equipado, ou está equipado com equipamentos de última geração, passa a redundância, fundamentalmente ligados aos exames complementares de diagnóstico. A partir daqui, nós já conseguimos realizar exames de imagiologia, como tomografia, exames para os maxilares, exames de mamografia, que antigamente não existiam. Temos aqui e que ajudam fundamentalmente no diagnóstico de doenças crônicas, diagnóstico de cálculos que antigamente não eram feitos, e apresentamos também aqui aparelhos de radiografia e de ultrassonografia de última geração com uma alta capacidade de resolução, ou seja, de interpretação de imagens e de alterações das mesmas imagens. O que faz com que, do ponto de vista nacional, não é, sendo um hospital terciário e não só, as valências que o mesmo apresenta faz com que pessoas de distintas províncias do país acorram aqui em busca de assistência em saúde. E quando o governo cria condições para que tenhamos unidades com este perfil de assistência do nível terciário, tem um impacto econômico também muito grande. Todos aqueles recursos financeiros que outrora eram gastos fora do país
não é? As famílias conseguem racionalizar e gastá-los em outras despesas, o que torna as famílias um bocadinho mais robustas do ponto de vista financeiro, porque nós sabemos que a saúde é extremamente cara, embora passe a impressão de que a assistência nesse hospital seja grátis, mas não é grátis, mas mesmo assim ainda é muito mais barata do que fazer recurso no exterior do país. Entretanto, os nossos indicadores de satisfação são altos. Ao fazermos um inquérito à população assistida aqui através do nosso gabinete do TENT, a população apresenta um grau de satisfação elevado, uma outra reclamação, mas a nossa missão também é melhorar todos os dias, estamos a fazê-lo. Temos algum déficit, fundamentalmente na insuficiência de quadros especializados, mas o governo tem um projeto de formação, não é? Fundamentalmente o Ministério da Saúde, através da unidade implementadora do projeto de formação de recursos humanos em saúde. Estamos a fazer um sacrifício nacional para formarmos quadros nacionais e começaremos a ter respostas já assim em massa nos próximos 2 anos. O programa de formação, através do Instituto de Expressão de Saúde, já existe há muito tempo, mas agora a formação é mesmo em massa. Todo mundo está a ser formado, seja no município ou na província, está a ser formado. Daqui a bocadinho teremos todos os médicos com alguma especialidade, o que vai fazer com que diminuamos fundamentalmente a morbimortalidade. A morbimortalidade por quê? Porque há um investimento muito grande também nos cuidados primários, para que nos cuidados terciários, a semelhança do Hospital Geral de Cunene, General Simeone Mukune, recebam simplesmente doenças de alta complexidade, fundamentalmente as doenças crónicas, hipertensão, diabetes, politraumatismo por acidente de viação, e entre outras. Queremos aqui dizer que para o hospital, neste momento, nós não temos um funcionamento a 100%, mas à custa dos serviços integrados ou da integração entre as instituições, nós conseguimos resolver a maior parte das necessidades dos nossos usuários. Neste momento, dentro do perfil nosológico epidemiológico da população assistida aqui a nível da instituição, estamos em falta médico urologista, médico cardiologista e médico especialista em imagiologia. Essas 3 especialidades, não é, associada a uma quarta, embora a demanda não seja grande, mas o grau de gravidade de doentes que vêm e precisam de ser assistidos nessas doenças é neurocirurgia. Entretanto, já temos internos de medicina a serem formados nestas 4 áreas. Começaremos a receber os primeiros dentro de 2 anos, primeiros médicos angolanos especializados nestas áreas. Nos próximos 2 anos começaremos a receber. Entretanto, teremos essa questão resolvida. A maior parte dos doentes assistidos aqui na instituição são população adulta, e os mais preocupantes têm sido os politraumatizados por acidente de viação e que apresentam a maior taxa de mortalidade, atendendo à gravidade, fundamentalmente aqueles que são vítimas de acidente motorizado por não respeitarem as velocidades, os limites de velocidade, sinalizações, e não usam capacetes. São pessoas que normalmente apresentam piores prognósticos quando dão entrada aqui na instituição. Outro sim, que também nos preocupa consideravelmente, sobretudo por causa do tempo de internamento que é muito alto, que acarreta muitos gastos na instituição, são as chamadas doenças cerebrovasculares, fundamentalmente os acidentes vasculares cerebrais, que aqui acontecem de forma significativa, ficam muito tempo aqui, sobretudo porque começam aqui o processo de terapia de medicina e de reabilitação.
Mas do ponto de vista estratégico, aqui a nível da instituição, nós estratificamos os nossos atendimentos fundamentalmente em 4. As doenças infecto-contagiosas, como todo mundo sabe, nós somos uma das províncias com grande prevalência de infecção por tuberculose, não é? Estamos nesse momento a desenvolver uma pesquisa para saber se a bactéria que mais afeta a população residente é aquela específica do ser humano, aquela específica do gado bovino, né? A bovis ou bacilo de Koch. Pensamos que também dentro de pouco tempo teremos esse resultado. Isso vai facilitar a nossa propedêutica. Depois dessa vem a infecção respiratória, fundamentalmente causada por o vírus de imunodeficiência humana, o VIH. E depois disso, nessas ainda infecto-contagiosa, temos aquelas doenças respiratórias agudas que mais afetam a população pediátrica. O segundo grupo de doenças aqui categorizadas, já as fizemos do ponto de vista cirúrgico e traumático. Do ponto de vista cirúrgico e traumático, nós aqui, a maior questão, tal como dissemos há bocadinho, são os politraumatismos por acidente de viação que resultam ou em traumatismo crânioencefálico, não é? Fechado, porque os abertos normalmente conhecem a morte no local do acidente, os fechados, em algumas vezes, conhecem a morte no local do acidente, mas na maior parte das vezes são transferidos para cá. E quando vêm para cá, sendo unidade de alta complexidade, são avaliados, embora sem neurocirurgião, mas Sua Excelência Ministra da Saúde e Sua Excelência Governadora da província montaram uma equipa de neurocirurgia nacional, não só intervém nas cirurgias do ponto de vista cirúrgico a nível da província do Cunene, mas também nas outras 20 províncias, sempre que haver necessidade. E se eventualmente o caso precisa de uma intervenção imediata, nós estabilizamos os doentes, não é? Temos 3 ambulâncias, das quais 2 com suporte avançado de vida, e contrarreferenciamos o doente para a província da Huila, onde tem um neurocirurgião disponível a cada 24 horas do dia. Depois dos doentes do Fórum Cirúrgico e Ortopédico, temos as categorizadas como doentes que padecem de doenças crônicas. No nosso meio, a doença crônica mais prevalente é a hipertensão arterial, tendendo os riscos associados, fundamentalmente a raça, a idade, o sedentarismo, são os elementos mais envolvidos nestas questões, porque nós, por cada 10 cidadãos que consultamos aqui, que tenham uma idade superior a 40 anos, 7 deles apresentam níveis tensionais altos, acima da média. E desses 7, 70% não sabem e não sabiam que eram hipertensos. São redirecionados para as consultas externas, seguidos, e avaliamos durante 10 dias e confirmamos se são hipertensos ou simplesmente se tiveram um pico hipertensivo no diagnóstico ocasional feito aqui a nível da instituição. Uma vez declarados hipertensos, são seguidos em consulta externa. A segunda doença crônica mais prevalente aqui é a diabetes mellitus do tipo 2, não é? Que também encontra acomodação, diagnóstico, tratamento e reabilitação aqui. E para aquelas pessoas que já têm comprometimento vascular, nós somos dos poucos hospitais a nível nacional que tem um cirurgião vascular. Se esse cirurgião vascular ele resolve os problemas ligados às vasculopatias secundárias à diabetes e também responde às vasculopatias secundárias à insuficiência renal crônica, visto que nós aqui, não é, para os doentes renais crônicos, que neste caso passa a ser a nossa terceira, não é, doença crônica,
aqui nós colocamos os acessos, fizemos as chamadas fístulas, que é o melhor local para colocar o catéter, que é para tirar o sangue, para passar num rim artificial, num rim externo, para filtrar o sangue e depois repor no corpo do doente. Também aqui temos a particularidade de que realizamos a chamada diálise peritoneal, que é a melhor do mundo até agora. Nós aqui realizamos e fundamentalmente em população pediátrica. A outra doença crônica, nós, apesar de ser infecciosa, que é o VIH-Sida, transferimos para doenças infectocontagiosas. E temos outras, um outro grupo, quarto, que é chamado de outras doenças, onde nós categorizamos outras doenças, não é, que são aquelas incomuns, como doenças degenerativas, não é? Doenças de alteração da acuidade visual, da acuidade auditiva, doenças de articulação da fala, entre outras, porque hoje existe aqui um grande desenvolvimento, porque aqui o hospital dos serviços novos que vieram engrandecer a província, falamos de nefrologia, imagiologia como exames complementar, cuidados intensivos para adulto, para criança, um laboratório de alta complexidade, com um nível de atendimento, seja na urgência em consultas externas aceitáveis. Nós também temos aqui um centro de medicina física e de reabilitação, de alta complexidade, com hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, uma fábrica para produzir próteses. Nós temos aqui, e para além do exercício comum que nós temos aqui. Entre estes também são associados os serviços de gastroenterologia que a província não tinha antes, com as devidas torres para fazer os exames, as endoscopias altas e baixas, e fizemos-las aqui sem problema nenhum. Temos os serviços de neurologia com equipamentos também de ponta, oftalmologia, maxilofacial, estomatologia, todos eles operantes e funcionais. Não menos importante aqui a nível da instituição, temos os nossos serviços de anatomia patológica, sendo a quarta doença crônica o câncer, não é? Os diferentes tipos de câncer ou de cancro, como se diz, algumas literaturas rotulam como câncer, outras como cancro. Nós temos estado a fazer aqui os diagnósticos clínicos, fizemos as biópsias, retiramos parte do tecido, enviamos para Luanda para ser examinado do ponto de vista histológico, recebemos os relatórios e depois de receber os relatórios encaminhamos para o Instituto Angolano de Controle de Câncer. O único exame para essa doença crônica que não fizemos aqui é este a chamada biópsia, o exame histológico, porque seja o clínico, exames complementares de diagnóstico feito a nível de material biológico como sangue, entre outros, o exame de imagem, todos fizemos aqui, sem problema nenhum. Nós queremos dizer que desde que... Queria ainda, se permite, pegar ali na primeira questão feita pelo meu colega Pedro Manuel. Ficaram aqui, surgiram outras questões que gostaria muito que me esclarecesse. Queria saber concretamente o número de médicos que a Unidade Sanitária tem, destes quantos estão a beneficiar da formação. Tem outra questão também importante, quando dizia que a imagem que passa é que parece que os serviços aqui não são grátis. Ficou a dúvida, não são grátis por quê? Tá bem, o hospital conta com perto de 100 médicos, mas destes 100 médicos nós temos 2/3 em formação fora do CUNEN e fora do país. Neste momento nós temos perto de 40 médicos a funcionarem na instituição, destes constituído por 3
categorizados por 3. Temos 3 médicos asiáticos, temos perto de 20 de nacionalidade cubana, sendo de nacionalidade angolana. Dos de nacionalidade... Não, por enquanto não. Dos de nacionalidade angolana, temos um especialista. Porque são 3 do ponto de vista de classificação, mas desses 3, 2 exercem cargo de direção e chefia, apesar de que os 3 fazem bancos, que é o diretor-geral, que sou eu, o diretor pedagógico, o Dr. Crescenciano, e o chefe de serviço de ginecologia obstetrícia, que é o Dr. Alívio. Então, cada um de nós faz cerca de 10 bancos por mês. Nas outras especialidades, temos mais dificuldades, porque cirurgião temos 2, para adultos, 1 pediátrico, e nas outras especialidades, só em medicina interna é que temos 2 médicos. Mas em outras especialidades temos um médico de cada. Então a gente não consegue satisfazer as necessidades por enquanto, mas queremos deixar a população aqui à vontade que este problema tem os dias contados. Podemos não sermos nós com 70 anos os beneficiários diretos nos próximos 2 anos, mas queremos garantir que todo aquele cidadão que hoje tem 60 anos, dentro de 2 anos, dos 0 aos 60 anos, dentro de 2 anos, tem o problema de saúde resolvido em torno de 95%. Por quê? Porque temos especialidades que levam mais tempo para serem formados, como a neurocirurgia, não é? A cardiopediatria, a cirurgia cardíaca, a cirurgia cardiotorácica, são no mínimo 6 anos de formação, isso vai levar ainda algum tempo, mas aquilo que é básico, transversalmente será resolvido. Quando dissemos que os serviços em nenhum hospital público são grátis, precisamos começar a perceber que toda assistência que um cidadão recebe num hospital do Estado, o Estado atribui uma cota mensal, não é? Categorizada em 2. Despesas de primeira categoria, que é para pagar salário, ou para pagar o profissional de saúde, ou funcionário do setor de saúde, para prestar serviço ao cidadão. É um dinheiro que é atribuído ao cidadão, e o cidadão paga de forma indireta o profissional ou o funcionário do setor de saúde para prestar o serviço. Essa é a primeira despesa. A segunda despesa é aquele dinheiro que o Estado atribui ao cidadão, só que o cidadão dá de forma indireta aos fornecedores de bens e serviços, nesse caso, empresa de segurança, jardinagem, alimentação e aquisição de medicamentos para o próprio doente. Só que como esse dinheiro não passa diretamente na mão do cidadão, ele não percebe que paga. Então, o Estado, o governo nesse caso, custeia essas despesas, não é? Que tornam um determinado preço, e esse preço, o beneficiário direto é o cidadão. Para termos uma ideia, uma cama daqui do Hospital Geral Simeone Mukune custa mais de 100 mil kwanzas por dia, uma cama. E estando ocupada como não, é esse o preço da cama. E é um preço transversal. Quando quisermos fazer na especificidade uma cama na unidade de cuidados intensivos do Hospital Geral do Simeone Mukune, custa muito mais caro que uma cama em qualquer clínica a nível nacional. E o que faz com que a cama da unidade de cuidado intensivo do Hospital do Estado custe muito mais caro que numa clínica, não é pelos medicamentos, é pelos profissionais. Porque num hospital público, num hospital do governo, tens muito mais profissionais à sua disposição do que num outro lugar. Então nós começamos também a precisamos começar a perceber que tem custos, e os custos são muito altos.
Olhando naquilo que são as vantagens e desvantagens, o que é que o caríssimo diretor se oferece a dizer? Isso também, se for possível, gostaríamos de saber em termos de gastos, já agora estamos a falar de custos não custo, aquilo que o órgão orçamental, a unidade sanitária recebe, mais ou menos naquilo que é a planificação. Temos também ali, falou dos especialistas, não desenvolveu na componente de nutricionista. Sabemos que aqui tem um regulamento nesta unidade sanitária em que os acamados não são permitidos trazer desde roupa de cama, desde alimentação. Como é que é acompanhado isso? Sim, primeiro, o nutricionista, os serviços de restauração são serviços terciarizados. Então, existe uma simbiose de funcionalidade entre o nutricionista da empresa terciarizada e os nossos profissionais de saúde. O nutricionista da empresa terciarizada tem um gabinete lá nos serviços de restauração. O que existe é a identificação das necessidades especiais de um determinado doente pelas equipas de serviço, e esses entram em contacto com os serviços de restauração, então ajusta-se a dieta. O que mais acontece aqui, os contactos entre essas duas entidades têm sido maior naqueles doentes que internam nos intervalos entre as refeições. É verdade que tem sido um exercício muito grande e esses hospitais novos estão a trazer uma nova dinâmica e um novo modelo de funcionamento que nós precisamos adaptar-se a eles, mas as coisas, à medida que o tempo vai passando, vão melhorando significativamente. Com relação ao outro ponto que falou das programações, de facto, que o melhor que existe no mundo é fazer com que do centro para a periferia a instrução seja promoção de saúde. Quando nós promovermos a nossa saúde, diminuímos a probabilidade de desenvolver doenças. E se desenvolvermos menos doenças do centro para a periferia, os recursos disponibilizados pelo governo serão atribuídos aos mais necessitados. Por isso é que a responsabilidade é sempre maior para aquela população que tiver maior grau de instrução. Entretanto, como cidadão, qualquer ser humano residente no território nacional, a nossa recomendação para ser um promotor de saúde é que sinta-se necessariamente um parceiro do governo e que sinta-se necessariamente um sujeito de políticas públicas de saúde. De todas as políticas, mas no caso em particular, sujeito de políticas públicas de saúde. Se nós levarmos em consideração essas duas vertentes, melhoraremos os indicadores de saúde e faremos com que haja racionalização de recursos do centro para a periferia e permitirá com que o governo distribua os recursos que são escassos para a população mais necessitada. Ok, doutor, em função do número que o doutor disse aqui, que está em formação, qual é o número geral que o hospital necessitaria para fazer face àquilo que são os desafios do hospital? E como é que está esta intenção do governo sobre a cooperação com médicos namibianos? Neste momento, com relação à cooperação dos médicos namibianos, nós já remetemos os documentos de mais de 10 médicos ao Instituto de Especialização em Saúde para que os títulos deles sejam reconhecidos ou não, porque para exercer medicina no território nacional é preciso que o seu título de medicina, não é de médico, especialista ou não, seja reconhecido pelo Instituto de Especialização em Saúde. O processo de mais de 10 médicos nesse momento já se encontram no Instituto de Especialização em Saúde em Luanda e acreditamos que o Instituto já deve ter remetido à direção da Ordem dos Médicos e a direção da Ordem dos Médicos remete aos respectivos colégios de especialidade. Depois, esse processo faz um movimento inverso.
dos colégios de especialidade para o gabinete da bastonária da Ordem dos Médicos, o gabinete da bastonária da Ordem dos Médicos ao Instituto de Especialização, e o Instituto de Especialização remeterá ao Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukuni. Com relação às necessidades, nós precisamos, assim, de modo geral, mais ou menos perto de 300 médicos especialistas, mas com 300 médicos especialistas também tem que diminuir a demanda. Por isso é que a província do Cunene tem uma particularidade, e a particularidade é um só povo, uma só saúde. O serviço é integrado a nível da província. Existe articulação entre as instituições do primeiro, segundo e terceiro nível. O objetivo do governo central e do governo da província é atender às doenças por níveis de complexidade. Por quê? Porque a população é o ente responsável do processo político em saúde, e é sobre o quadro do perfil nosológico e epidemiológico que a população apresenta que o governo constrói ou disponibiliza os serviços de saúde. Para tal, o nosso grau de instrução e educação deve elevar-se, e isso eleva na mesma proporção o nível social da população, e é responsabilidade de todos os funcionários do setor de saúde fazer perceber à população que nos cuidados primários o atendimento é de 85% da população, que é nos postos, centro e hospitais municipais. Os cuidados secundários, que é no hospital provincial, atendem 10% da população, e o hospital terciário, que é o Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukuni, atende 5%. E o governo da província, o governo central, está insistentemente nas suas responsabilidades instruir a população que o atendimento deve ser feito neste sentido, mas levando sempre como premissa promover a saúde. Quem promove a saúde adoece menos. E o melhor é começar a usar a unidade sanitária, não é? Nas idades mais avançadas, depois dos 50 anos. E para usarmos a unidade sanitária, as unidades sanitárias, não é, por doença, depois dos 50 anos, depende dos chamados autocuidados. É responsabilidade simplesmente do governo instruir como comportar-se. Fundamentalmente, o governo central é o que tem estado a instruir sistematicamente desde 11 de novembro de 1975, é que as pessoas tenham cuidado com a alimentação, não é? Os 3 elementos básicos que devem conter a alimentação, que são carboidratos, gorduras e proteínas, e ingerir na proporção da sua altura, para evitar doenças crônicas, não é, que surjam cedo, e se tiverem que surgir, que surjam o mais tarde possível. Depois disso, há um incremento dos chamados minerais. Associado a isso, não é, o governo também instrui o exercício físico, por isso é que tem aqueles programas nos meios de difusão massiva para tal, tudo no sentido de promover saúde. E no prevenir doenças, são as recomendações do programa alargado de vacinação do governo de Angola, que as pessoas devem ser vacinadas nos determinados intervalos de tempo, de idade, não é? Intervalos de idade, no sentido de que tenhamos uma vida com qualidade. Por quê? Porque ter uma população saudável tem uma relação direta com a produção nacional, com o produto interno bruto. Então, o governo não dorme, passa a expressão, criando sistematicamente políticas para que tenha uma população saudável, instruída, educada, formada, profissionalizada, para que melhore a economia nacional. Porque cada um de nós tem a sua responsabilidade individual, tem a sua responsabilidade familiar, tem a sua responsabilidade profissional. Enquanto estivermos a passar por essa rica pátria, é bom que cada um de nós sinta que não nasceu para estar aqui de passagem, mas simplesmente para cumprir uma missão sem descurar o amor ao próximo, que hoje é rotulado como humanização. Porque humanização é um termo moderno, mas que desde os tempos idos, não é? O que nos foi instruído, educado, é que por qualquer gesto,
nele seja carregado o sentimento de amor ao próximo, que hoje é rotulado como humanização. Ok, doutor. No geral, aquilo que tem sido a procura, em termos de números por área, estamos a falar mais ou menos de uma população atendida durante os primeiros meses que o hospital entra em funcionamento até esta altura, por diversas áreas. Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas? Sim. Precisamos reconhecer que estamos a crescer. Estamos a crescer, embora pareça que estamos a crescer mais quantitativamente, mas não. Estamos a crescer também muito qualitativamente. Nós só queremos fazer aqui um quadro comparativo. No ano passado, apesar de estarmos a funcionar desde julho do ano passado, nós atendíamos mais nas urgências que nas consultas externas. E sempre que isso acontece, alguma coisa está errada. Nós temos aqui um elemento muito importante nesta condição. Qual é? É que até há bem pouco tempo nós usávamos mais as unidades sanitárias quando nos sentíssemos aflitos. Hoje, quando comparamos 2024 e 2025, falando especificamente do Hospital Simeone Mukune, as pessoas, depois de serem diagnosticadas uma determinada doença nas urgências, hoje já são nossos doentes em consultas externas. Porque o fluxo de atendimento numa unidade organizada com um povo que é o dono do setor da saúde, porque o povo, a população, é que é a dona do setor da saúde. Nós, a cada um doente atendido nas urgências, corresponde a 13 em consultas externas. E por cada 3 atendidos nas urgências, corresponde a um internado. Quando este hospital começou a funcionar, nós atendíamos mais nas urgências e menos nas consultas externas. E nós não devemos dar graças ao surgimento do hospital. Não, nós damos graças ao desenvolvimento qualitativo da população. Quer dizer que a população já começa a perceber que o autocuidado é pessoal e entende as instruções que estão a ser dadas pelos profissionais de saúde. Por isso, hoje atendemos mais em consultas externas do que nas urgências. Continuamos a dizer que os serviços mais procurados aqui, num hospital de terceiro nível, são fundamentalmente os politraumatismo, os acidentes vasculares encefálicos, estamos a falar nas urgências, não é? E as doenças respiratórias. E aqui, a maior parte que surge com doenças respiratórias, população adulta. E em quase 50% é o casamento que existe entre o VIH-Sida e tuberculose. Nas consultas externas, então temos as hipertensões controladas, descompensadas ou não, temos as diabetes e temos aqueles curativos comuns dos nossos doentes que outrora foram atendidos nas urgências e hoje já apresentam um bom grau de evolução, tiveram altas por melhoria, são seguidos em consultas externas. E também queremos dizer, apesar de sermos uma unidade de terceiro nível, tem aqueles doentes que são atendidos aqui, a primeira consulta externa é aqui e as outras subsequentes são feitas nos hospitais, no hospital provincial, no hospital municipal, dependendo do tipo de doença e a distância entre o local de moradia e a unidade sanitária mais próxima. Exatamente. Agora, como é que está o funcionamento da área da psiquiatria? Quais são os pacientes que nesta área são atendidos em termos de níveis? Sim, a psiquiatria a nível da província só existe aqui. E queremos dizer que nós temos 32 camas, os nossos serviços de psiquiatria estão habilitados de 32 camas. E temos uma médica psiquiatra de nacionalidade cubana. O atendimento percorre na maior naturalidade, os fármacos estão disponíveis, só que os nossos doentes são os mesmos. E nós até aproveitamos aqui para solicitar mais uma vez ajuda aos familiares para que sejam mais persistentes nas orientações que temos estado a dar e também agradecer tudo aquilo que têm feito, né,
conosco e por nós. Por quê? Por que nossos doentes são os mesmos? A principal causa de distúrbio mental, de internamento por distúrbio mental, aqui é o uso de drogas ilícitas. E a população é jovem. Os doentes saem com a alta melhorada, quando voltam para os seus domicílios, por razões que nós não sabemos quais, simplesmente as imaginamos, entre eles, não é, a falta de familiar do lado ou a liberação para a nova socialização. E nessa nova socialização voltam a encontrar-se com aquelas pessoas com quem já conviviam antes e voltam nas práticas anteriores. Então, o uso de drogas ilícitas é a nossa principal causa de internamento. Os doentes descompensam. Alguns têm estado a acatar, outros não, e como sabemos que hoje, por causa da Carta Fundamental dos Direitos Humanos, já não existem mais as celas para doentes mentais, não é? Porque antigamente, quando existiam as celas para doentes mentais, um doente que fica 30 dias em cela, a probabilidade de voltar a usar drogas, não é, ilícitas é menor. Agora, o indivíduo que fica pouco tempo na enfermaria vai para casa compensado, porque esses colegas que vêm, ou seja, esses doentes que vêm porque ingeriram drogas ilícitas, eles em 72 horas estão bem, porque nós os medicamos, desintoxicamos, eles ficam com o sangue desprovido de substâncias tóxicas e eles voltam em si. Só que os familiares têm que ter cuidado, porque eles depois entram no período de abstinência. Nesse período de abstinência, eles sentem falta daquilo que usam no dia a dia. Se os familiares ajudarem, que este período que ele sente falta não use, ele depois vai conseguir perceber que consegue sobreviver sem essa droga. Por isso é que nós pedimos aqui, não é, através da ANGOP, aos familiares que têm parentes nessas condições, que sejam um bocadinho mais exigentes com os filhos, com as mulheres, com os maridos, com os tios, com os sogros, com os pais, que estejam nessas condições. Porque é o serviço realmente que atendemos menos. Nós, nestes 12 meses de funcionamento, atendemos mais de 300 mil pessoas e realizamos mais de 2.500.000 procedimentos em saúde a nível da instituição, e os atendimentos maiores foram mesmo em saúde, porque nós aqui no hospital temos atendimentos administrativos, temos atendimento em saúde, que são médicos, enfermagem, técnicos de diagnóstico terapêutico, que incluem todos os exames, etc, etc. Depois temos assistência técnica, que só existe a nível terciário. Nestes, a assistência em saúde, não é? É o cerne da instituição, é que atende a maior parte da população. Mas nessa assistência em saúde, a menor população assistida é a população neonatal. Por quê? Porque também aqui queremos dizer que e diminuiu consideravelmente, por isso é que aqui os louros, né, não vão na assistência, mas vão fundamentalmente na atitude dos usuários, porque quando esse hospital foi aberto para assistência à população, nós tínhamos muita criança de parto extra-institucional, com baixo peso, hipotermia, ictérgo, internado nos cuidados intensivos neonatais. Com as palestras de educação para a saúde, nas sinergias existentes entre o Ministério da Saúde e o governo da província do Cunene, isso está a diminuir consideravelmente. Nós agora vamos esperar, porque nós aqui, em termos de nosologia a nível do país, não é? Existe uma velha máxima que diz que no tempo de frio é para fazer filhos, não é para engravidar. Depois do frio passar, devemos abrir as portas da maternidade para começar a ajudar as pessoas a darem à luz, não é? Mas pronto, os números hoje diminuíram consideravelmente, e depois disso o serviço psiquiátrico, não é, que atende menos população. Mas queremos dizer que toda a melhoria dos indicadores é um conjunto de sinergia feito entre o governo central, o governo da província e a população, e por último é que vem
os funcionários do Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune. Então os louros vão a todos aqueles que estão acima de nós. Qual Não é é? o gênero que tem sido mais internado e atendido na psiquiatria? Masculino. Masculino. Mas os casos femininos apresentam surtos com maior agressividade. Sim, sim. Olhando ali também para a área de diálise, quantos são controlados e atendidos? E se tem recebido também pacientes com essa patologia vindo das províncias vizinhas e do país vizinho também? Sim. Pronto, nós temos os nossos doentes fixos, não é? Que são um bocadinho mais de 20 doentes. E nós temos aqueles casos fixos na nossa base de dados. Mas isso vai de acordo com aquilo que é a capacidade ou é muito menos do número? Não. Nós temos mais capacidade de resposta. Nós temos esses que são fixos, que estão na nossa base de dados, e temos aqueles, por exemplo, que são secundários a processos infecciosos, como todo mundo sabe, que nós ainda temos muito tratamento natural no domicílio. E essas pessoas acorrem muitas das vezes à instituição já com quadros céticos, com poucos líquidos e que já levaram a insuficiência renal, nesse caso aguda. Alguns por malária, outros por processos infecciosos, e temos estado a recuperar também a maior parte deles. E aqueles que não recuperam saem do quadro agudo e passam para o quadro crônico. E aqui nós queremos dar também, levantar da cadeira para dizer, não como diretor do hospital, mas como cidadão angolano, agradecer o facto de que existe uma extensão, não é, da rede dos serviços de diálise a nível nacional. Por quê? Porque nós, apesar de termos os nossos doentes fixos e esses doentes agudos que, né, estão internados por sepse, por malária, tem alguma coisa, anemia severa, então é submetido a diálise, seja ela peritoneal ou do sangue, recuperamos ou não, recuperamos na sua maioria. Nós temos os viajantes. Hoje, né, como cidadão, e aqui falo com a maior satisfação possível, já não constitui preocupação se tu fores um doente crônico em ir para um ou para outro lugar, porque vais ter problema para ser submetido a diálise ou hemodiálise. Tem muitos angolanos e não só, que vão passar férias com a família, não sei aonde, vêm para aqui também passar férias e querem conhecer, vêm aqui fazer turismo. Hoje não é preocupação. Eles ligam, sou um doente da província X, de X anos, etc. Sou doente crônico e faço diálise ou hemodiálise 3 vezes por semana no sítio X, tenho o meu cartão. Ele vem para aqui, traz os seus exames, os últimos exames, traz o seu cartão de identificação e é tratado como tal. E nós, no final, produzimos uma observação no cartão do mesmo. Quando voltar no seu local de moradia, então dá continuidade. Se for um doente que é seguido nos serviços de hemodiálise, por exemplo, da província da Huila, não precisa trazer nada. Porque o nosso sistema de gestão hospitalar é semelhante do da província da Huila. Ele dá-nos o bilhete de identidade, nós inserimos no nosso sistema, todo o histórico clínico está ali. Nós conseguimos abrir e tudo o que fizermos com ele, também colocamos na ficha dele eletrônica, informatizada. Quando voltar para a província da Huila, é só o médico entra e já vê, olha, ele eventualmente tínhamos percebido que faltou na quarta-feira, afinal ele não faltou, só mudou de local para fazer a diálise ou a hemodiálise. Porque nós aqui fizemos a diálise peritoneal, fizemos a hemodiálise, essa feita através do sangue. Politraumatismo com trauma crânioencefálico severo, secundário a acidente de viação. Este é o nosso calcanhar daquilo. Só para ter uma ideia, o Hospital Geral do Cunene, em termos de insumos para politraumatizado, já gastamos mais de 400 milhões de kwanzas. Um parafuso, são 18 mil kwanzas um parafuso. Uma placa varia de tamanho. Então, os doentes politraumatizados são os doentes mais caros e depois vêm os doentes
ou seja, os doentes mais caros são os doentes de cuidados intensivos, depois os politraumatizados, depois dos politraumatizados, então vem as cirurgias, assim, as cirurgias comuns, não é? E por último são os doentes de consultas externas, porque só para termos uma ideia, em termos de fornecimento de medicamentos, estamos a falar medicação oral, porque o Hospital Geral do Cunene, depois das consultas, as pessoas são-lhes atribuídas os medicamentos. Só em termos de medicação oral, nós atendemos mais de 600, disponibilizamos mais de 600 mil medicações. Quer dizer que um doente atendido aqui está a receber, no mínimo, 2 medicamentos completos, no mínimo. Essas quantidades é por dia ou mensal? 600? Não, estamos a falar os 600 mil, estamos a falar desde a inauguração até aqui. Mas estamos a falar 600 mil, onde um corresponde no mínimo a 10 comprimidos. É isso que estamos a falar. Quer dizer que são milhares de comprimidos atribuídos à população até hoje. E esta atribuição de medicação oral, peço desculpas, o governo já está a criar política para que isso deixa para os cuidados primários, mas lá já existe, mas que tudo isso deixa para os cuidados primários, para que ficarmos só com a complexidade. Qual é o objetivo do governo? É que pelo menos até a próxima República, neste hospital, os medicamentos orais atribuídos à população sejam só aqueles ligados a hipotensores, hipoglicemiantes, aqueles medicamentos relaxantes musculares, aqueles comprimidos que deve estar aí a custar mais ou menos 5, 7 euros. É com isso que o governo quer que os hospitais de terceiro nível fiquem. Olhando naquilo que são as transferências de pacientes para dentro do país e também para fora, podia mais ou menos avançar como é que tem estado a funcionar isso, se o número também ultrapassa da dimensão e que já chega a preocupar a gestão da unidade sanitária? Pronto, nós sendo um hospital de alta complexidade, as transferências que temos feito, nós fizemos fundamentalmente para Luanda. Para Luanda, quais são as transferências que temos feito para operar o coração? Essa tem sido a maior. Há muitos casos aqui de problema de coração? Nós, só para ter uma ideia, nós no Cunene temos um caso atípico. Temos uma senhora com mais de 20 anos, com o coração que só tem um ventrículo. E a esperança de vida são 12 anos para esse tipo e ela tem mais de 20 anos. Nós aqui no Cunene temos mais de 7 crianças que foram operadas em Luanda e que já retornaram com problemas de coração. Depois destes doentes que enviamos para Luanda para serem operados, problemas de coração, são os doentes com câncer, para fazer quimioterapia e radioterapia. E ou radioterapia, também temos estado a transferir para Luanda. Os traumas crânioencefálicos, por causa da distância, sabemos, né, como todo mundo sabe, quando tens um trauma na cabeça, os órgãos da cabeça inflamam como resposta. Então não suportam viagem aérea. E também a viagem de carro daqui para Luanda é muito demorada. Entretanto, estes doentes vão para a província da Huila, tal como dissemos há bocadinho. Mas, de modo geral, aquilo que existia até bem pouco tempo, um número aguerrido de pessoas a irem procurar serviços na vizinha província da Namíbia, diminuiu significativamente. E pensamos que dentro de 2 anos, quando tivermos cardiologista, urologista, imagiologista teremos em menos tempo, endocrinologista, então a situação está completamente resolvida. Só para ter uma ideia, embora não seja a responsabilidade da instituição, mas por aquilo que temos estado a inquirir as pessoas que vêm para aqui e algumas falam de forma espontânea, só de cirurgias, a população angolana já racionalizou desde a inauguração desse hospital
mais de 10 mil milhões de kwanzas. Porque uma cirurgia onde a população ia procurar, diríamos aqui, a cirurgia mais comum que iam procurar, que é a cesariana, são 3 milhões de kwanzas, é o equivalente a 3 milhões de kwanzas. E todos esses, com o mesmo aspecto estético, né, com uma equipa maior que aqui existe lá, e com as condições que existem aqui, as pessoas já programam as cirurgias subsequentes a serem feitas aqui. Nós não deixamos nada a desejar a ninguém. Só deixamos a desejar naquelas especialidades onde não temos profissionais. Tanto mais que todo mundo acompanhou que há doenças que não foram resolvidas em muitos países, fundamentalmente em 2 continentes, continente africano, com exceção da Angola, não é? E continente europeu. A população angolana encontrou soluções dos seus problemas dos seus parentes aqui. Quais foram esses problemas? Problemas, diríamos, problemas de saúde, problemas de massas a nível do organismo, cirurgias de cabeça e pescoço, massas que foram mal definidas no exterior do país. Nós agora acabamos de operar uma senhora que ficou hospedada num determinado país mais ou menos 7 meses e em consultas sistemáticas acabamos de operar uma massa que pesava mais ou menos 20 quilos. Necrosada, ela entrou com o diagnóstico de hérnia encarcerada. Quando nós fomos ver, era uma massa. E ela nunca soube que tinha uma massa naquelas condições. Só lhe diziam que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, exame daí, exame da acolá. Como sabemos que os exames são extremamente caros e há países aqui em África, não é, que os exames estão centralizados. As colheitas são feitas na periferia, não é? Mas as leituras são feitas na capital desses países e levam algum tempo, porque é um lugar centralizado, atende o país todo. Deve imaginar o tempo que leva para termos esses resultados. A senhora foi operada agora, na sexta-feira, e passa bem, deambula, faz tudo. E ela, eu acho que deve ter deixado de lagrimar há bem pouco tempo, porque diz que fiquei a perder tempo, se eu soubesse, eu não sei o quê. São dessas coisas. Temos problemas de pessoas que estiveram na Europa a tratar dor de cabeça crônica, medicação mais medicação, exame mais exame. Em 7 dias vieram para aqui e tem um problema resolvido e para nunca mais. É verdade que também tem casos que a gente não consegue resolver aqui e também quando saem encontram soluções. Isso é uma faca de 2 gumes, mas de modo geral nós aqui temos estado a dar resposta às necessidades. E o objetivo, segundo a recomendação de Sua Excelência Presidente da República, é nós resolvemos os problemas da população reduzindo-os a próximo de zero. E diminuir a procura dos serviços fora do território nacional, o máximo possível, fazendo com que o grau de satisfação dos usuários esteja próximo de 100%. Gostávamos muito de atingir os 100%, mas a recomendação é essa, por isso é que o Hospital Geral do Cunene trilha caminhos para a excelência. Acompanhamos recentemente numa das campanhas realizada nesta unidade sanitária um caso de uma senhora que convivia com 2 sexos. Podia aqui nos detalhar mais, porque nós, pelo que pudemos acompanhar, foi um dos grandes desafios e foi, de facto, um processo que decorreu com êxitos. Queríamos, de facto, recapitular essa história para realmente entender o que é que representou para os quadros desta unidade sanitária, porque, de facto, são coisas que a gente só acompanhava fora. Sim. E hoje ser feito no país Angola, concretamente na província do Cunene, de certa maneira isso representa uma satisfação muito grande. Sim, de facto nós operamos uma senhora com 2 sexos, mas sem vagina, tinha um pênis com pouco desenvolvimento, tinha um terço dos grandes lábios, não tinha pequenos lábios, tinha uma uretra próxima do pênis e tivemos que fazer nela algumas cirurgias.
A primeira cirurgia, pronto, é tentar conservarmos o prazer sexual da senhora, porque ela externamente, tudo senhora, glândulas mamárias com desenvolvimento dentro da normalidade, o cabelo típico de mulher, as características da face típicas de mulher, a cintura e os glúteos específicos de senhora. Entretanto, fizemos invaginação do pênis, que significa que nós fizemos uma cirurgia que colocamos a parte toda da vulva exposta, invaginamos o pênis, a cabeça do pênis transformamos-la em clítoris, não é? Fizemos uma abertura, baixamos a uretra para colocar o meato urinário externo um bocadinho mais abaixo do clítoris para permitir que ela fizesse as necessidades menores como toda mulher faz. Depois fizemos um corte próximo do reto, elevamos e construímos uma neovagina, porque ela nunca teve vagina, que é para garantir as atividades sexuais dentro da regularidade. Entretanto, a cirurgia correu bem, está com um novo aspecto, o curativo bem feito, não teve nenhum processo infeccioso. Neste momento, tem a genitália feminina reconstruída. Então, ela fez 2 cirurgias, fez cirurgia plástica e fez cirurgia reconstrutiva. O que nós não conseguimos fazer é aquilo que a gente não consegue fabricar. Não conseguimos dar-lhe útero, não conseguimos dar-lhe ovários, né? Ela tem uns ovários assim pequeninos, e esses ovários pequeninos, na graça de Deus, é que produziram os hormônios para desenvolver as glândulas mamárias, não é? Mas não está garantido, e a gente não consegue fazer isso, não está garantido a menstruação. Se conseguíssemos garantir a menstruação, então conseguiríamos garantir a probabilidade de fecundar. Mas pensamos que isto é fabuloso, é uma cirurgia que custaria mais de 30 mil euros em qualquer parte do mundo, e o maior nisso aqui são fundamentalmente 2 aspectos: o grau de satisfação da doente e a demonstração que os angolanos conseguem. Ok, doutor, falando das cirurgias, estamos a falar mais ou menos de quantas cirurgias feitas durante este período e quais foram as mais complexas, já que contou esta aqui, que também foi uma delas desafiante, e também saber aí o número de transferências feitas durante este período de pacientes do Hospital Simeone para, sobretudo, Luanda ou Namíbia. O Hospital Simeone não faz nenhuma transferência para a Namíbia. A Namíbia não é nossa referência. A gente não faz. Agora, tem aquelas pessoas que por si só querem ir. E a esse não lhe é cortado o direito, a decisão é pessoal. Aqueles que querem ser tratados aqui são tratados. As nossas transferências são feitas para Luanda, para aqueles serviços que não temos, já como dissemos. Nesse momento, nós para Luanda transferimos para câncer, perto de 9 casos, para o hospital, por cardial, para problemas do coração, nós transferimos perto de 13 casos, e para o Hospital Central do Lubango, com trauma crânioencefálico, nós transferimos perto de 6 casos e 1 caso de câncer para fazer quimioterapia, já que o Hospital Central do Lubango faz quimioterapia. Agora, com relação às cirurgias, nós fizemos muitíssimas cirurgias, só para ter uma ideia. Nas campanhas, em 3 campanhas que nós realizamos, já fizemos mais de 300 cirurgias. As cirurgias comuns, nós estamos a falar em mais de 750 cirurgias feitas até hoje. Mais de 750 cirurgias. Quais são as cirurgias mais complexas que nós fizemos até hoje? Primeiro, cirurgias do pâncreas, cirurgias do fígado, cirurgias trauma crânioencefálico que fizemos com a equipa de Luanda, não é? Criada pelo Ministério da Saúde, fez aqui.
Depois, temos cirurgias de maxilofacial. Maxilofacial até há bem pouco tempo era uma grande entidade para a junta médica. Nós hoje temos aqui especialistas em maxilofacial. Aqueles casos de doentes que estiveram na Alemanha, residentes em Luanda, com massas a nível de cervical, pessoas que não abriam a boca, andavam com tubos, etc., colocaram-lhes tubos, foram dizendo sempre em alguns lugares amanhã, mas todos foram operados aqui. Depois, outras cirurgias são as cirurgias que nós fizemos aqui de pessoas que tiveram destruição de ureteres e que a urina drenava para a cavidade abdominal e que nós colocamos próteses, colocamos tubos para refazer os ureteres. Agora, as outras cirurgias, temos aí cirurgias que nós conseguimos conservar os úteros, tirado 30, 40 miomas em mulheres que nunca gestaram, isso tudo também fizemos aqui, com controle de perda sanguínea, etc. Essas são as cirurgias. Depois, as cirurgias de fraturas de ossos. Mas, por enquanto, está tudo garantido e sem problemas nenhum. O valor do câncer, queria saber se, no caso dos homens ou masculinos, tem estado a aderir para procurar, para fazer análise sobre a próstata? Sim. Pronto, nós nas campanhas temos tido médicos urologistas porque nós não temos. E quando a gente faz uma publicidade muito grande a nível da região e os homens vêm com uma idade igual ou superior a 35 anos para fazerem a consulta, os exames e o toque retal. É verdade que a população masculina ainda tem muita dificuldade em aceitar o toque retal, mas a vida ensinou-nos que vamos ter que fazer muitas coisas que a gente não gosta para um bem maior. Então temos de fazer. Temos de fazer. Mas aqui foi pouco diagnosticado. Nesse momento, desde que o hospital abriu, temos confirmado os casos de câncer, porque nós fizemos remoção de tecido e enviamos para Luanda 3 casos. Sim. Em termos de óbitos, diretor, estamos a falar mais ou menos de quantos? E são mais adultos ou crianças? São mais adultos. A nossa taxa de mortalidade bruta anda em torno de 5%. É um número, ainda está na média nacional, mas o nosso grande problema são, primeiro, os acidentes de viação. Segundo, primeiro experimentar tratamento caseiro e vir aqui já o último tratamento, a última causa de morte, que aqui também é relevante, e aproveitamos aqui, todas as pessoas que padecem de VIH-Sida, o VIH-Sida, com instrução e educação, não mata. Só precisa fazer as consultas e fazer a medicação. Isso hoje não tem discriminação, não tem nada. Ir para os locais específicos fazer. O que é que tem estado a acontecer? E nós tivemos agora 2 mortes nos últimos dias. As pessoas vêm em estadio terminal. Não tem pulso praticamente, ligamos no monitor, está hipotenso. E essas pessoas com anemia severa, né, tem 3 de hemoglobina. Se você tentar repor o sangue que ele precisa, morre. Se você não repor, morre. Porque o coração dele não aguenta a sobrecarga de volume. Então você não pode fazer hemotransfusão em massa. Hemotransfusão em massa é para aquela pessoa que tinha 12, 16 de hemoglobina, foi atropelado aí, está a sangrar. Esse sim, porque o organismo dele em nenhum momento adaptou-se a trabalhar com a hemoglobina baixa. Mas um indivíduo com VIH que entra aqui desidratado, desnutrido, com hemoglobina 3, você faz a hemotransfusão, se tentar subir de 3 para 7, ele vai morrer. Sobrecarga de volume, o coração vai parar. Então a intervenção é gradual e as pessoas morrem por coisas preveníveis. A água ou o líquido não pode expor com alta velocidade, porque ele vem de doença crônica arrastada, ficou em casa fechado. O sangue não pode expor rápido. Então são complicações, tivemos perdas, depois jovens, tivemos 2 perdas agora. Isso é completamente prevenível.
Faz medicação, não vai ter nenhuma doença. Não vai ter anemia, não vai ter desidratação. Desidratação, faz medicação, come. Dorme 8 horas por dia. Está resolvido. Evitar o álcool, né? Se tiver que beber uma taça de vinho, 2 taças por semana. Escolhe uma no sábado, uma no domingo. Se escolheres as 2 no mesmo dia, de preferência que seja no final do dia, e depois come e dorme. Não há problema nenhum, desde que não seja cerveja, fino ou outras coisas. Tem de ser vinho. E o vinho, olha lá, né? Não é qualquer vinho, não é água tingida. É vinho mesmo, estamos a falar de vinho. Semelhante àquele que tenho aí. Doutor, além do hospital, né, ser uma unidade que presta assistência médica, também está virada na formação de quadros. Sim. E vemos aqui que tem alguns a beneficiar de formação. Concretamente, são quanto tempo isto vai durar para que eles terminem esta formação? Pronto, nós temos aqui dois estudantes, passa a expressão. Um estudante que são os enfermeiros, são 119 enfermeiros em 4 especialidades, com uma duração de 2 anos. A primeira turma está a fazer saúde comunitária, a segunda turma está a fazer anestesiologia e reanimação, a terceira turma está a fazer neonatologia e a outra turma está a fazer curso agora passa, mas são 4 turmas. Já vou me lembrar a quarta. Entretanto, os médicos, que são os segundos, né, que deviam ser os primeiros, porque eles é que começaram, estão a fazer nós temos aqui 10 especialidades, estão a fazer pediatria, ginecologia obstetrícia, ortopedia, traumatologia, cuidados intensivos, cirurgia geral, entre outras. Estão a fazer aqui, nós temos perto de 40 e tal médicos a estudarem aqui. Os 12 internatos correm sem sobressaltos e as rotações, as que não são possíveis de serem feitas aqui, são feitas no Lubango ou em Luanda. Neste momento estão a ser feitas todas em Luanda e os exames serão feitos aqui. Então, por isso é que nós dissemos há bem pouco tempo que estamos à espera mais ou menos 2 anos para virem os primeiros. Os primeiros que vêm num total de quanto? Aquilo é gradual, à medida que vão, sim. A outra são cuidados intensivos, enfermagem e cuidados intensivos. A quarta, anestesia, cuidados intensivos, saúde comunitária e materno-neonatal. Então, são esses que estamos a formar aqui. E está tudo bem, a população está de parabéns. À medida que o tempo passa, o governo da província já vem a formar há algum tempo. O médico especialista em ginecologia obstetrícia, na altura da saída, como formando, saiu em nome do governo da província, estudou na província do Ambo, já regressou, já está a dar os seus préstimos à população. Os outros estão aí a chegar. A província já recebeu uma médica especialista em pediatria, terminou este ano no Hospital Central do Lubango e já está a prestar serviços no Hospital Provincial. No final do ano, prevemos receber mais 2 pediatras e um ginecologista obstetra, e o próximo ano começaremos a receber os ortopedistas e os cirurgiões. Por isso é que nós dissemos que nos próximos 2 anos a população estará de parabéns. E só queremos que continuem a ajudar-nos com relação aos fluxos, né? Porque nós aqui a nível do Simeone ainda atendemos cuidados primários e todo mundo deve saber que é extremamente complexo. Assistir um paciente está consagrado na Constituição, só que assistir aqui um paciente que não é grave está a ocupar o lugar de um grave. E quando vier um grave, não tem lugar. E isso não é responsabilidade dos funcionários. Isso é responsabilidade da população. É você que não é grave e vai ocupar o lugar do grave. Só para ter uma ideia,
a província do Cunene só tem 10 camas de cuidados intensivos e as 10 camas estão no Simeone. A taxa de ocupação, em média, é de 90%. Então estamos a precisar mais camas. Mais ou menos quanto? Para a população, para o Cunene, eu não sei quantas camas a província tem por enquanto, mas nós precisamos ter 10% das camas da província tem que ser de cuidados intensivos. Porque veja, nós temos 200 camas, o hospital precisa de 20 camas de cuidados intensivos, só temos 10. Só aqui estamos a precisar mais 10. E aqui não temos onde pôr outras 10. A estrutura física não permite. E para dar resposta ao que é que o hospital fez? De cuidados intermédios. Adaptou uma comunidade de cuidados intermédios. O país todo. Adaptar unidades de cuidados intermédios nos serviços. Agora, para isto ficar resolvido, é preciso que não é acate as orientações de promoção de saúde e prevenção de doença. Ok, doutor. Por último, queria só saber o número geral de funcionários na instituição e o orçamento da instituição para fazer face àqueles desafios todos que acabou aqui de citar. Não, nós somos 1.139 funcionários, mas esses 1.139 não estão aqui. Nós aqui estamos menos de 1.000. Uns estão em formação, sejam eles médicos ou enfermeiros, porque as especialidades de enfermagem que não são feitas aqui, a nível da instituição, estão a fazer fora. E nós temos ainda déficit no nosso quadro. E como somos uma só saúde para uma só população, temos parte dos funcionários do Simeone a prestarem serviço no Hospital Provincial. Então, devemos imaginar como é que isso anda. Mas, para evitar demanda, vamos promover saúde, prevenir doenças, diminuir a população que acorre às unidades sanitárias e tudo fica com uma qualidade socialmente aceitável. Falta o orçamento. Está uma questão? Não responder. Também para crescer nesta, deixar um apelo também. Já deixou apelo para os que procuram, agora aos funcionários. Sim. Fazendo naquilo que é uma humanização dos serviços. Sim, para a população nós dissemos promover saúde, prevenir doenças. As políticas de saúde estão aí. O Ministério e o Governo da Província sistematicamente instrui a população. Para a população só precisamos acatar, né, perceber, colocar em prática. Para o Ministério da Educação, elevar o nível acadêmico da população para facilitar a interpretação das recomendações. Para os profissionais de saúde, queremos que, primeiro mesmo, vamos lançar um apelo às famílias. Todos nós que trabalhamos em qualquer setor somos a imagem daquilo que são as nossas famílias. Nós às vezes criticamos os funcionários, criticamos as direções, esquecemos-nos que as pessoas saem feitas das suas famílias. Fora das suas famílias, as pessoas são formadas e profissionalizadas. Entretanto, é preciso que haja felicidade nas famílias. É preciso que o pai saúde a mãe saúde o pai, os dois saúdem os filhos. Arranjem as maneiras de saudar. O mais ideal entre marido e mulher, os beijinhos entre irmãos, sempre procurar saber como é que estão. Evitar meter-se com os outros, lutar com os outros, falar mais alto que os outros, não é? Falar em pé quando o outro estiver em pé, falar sentado quando o outro estiver sentado, convidar um ou outro. Por quê? Porque nós quando falamos da desumanização, não é? Porque na verdade quando as pessoas falam em humanização, o que querem falar é de desumanização. O problema dos profissionais que têm essas práticas é aquilo que eles trazem de casa. Então nós temos que construir famílias instruídas, com comportamentos socialmente aceitáveis. E
as pessoas têm que fazer curso de saúde ou qualquer outro curso por vocação. Tem que ter amor ao próximo. Porque hoje existem todo tipo de profissionais, o que ontem não existia. E para quem trabalha no setor da saúde, de forma particular aqui, tem o dever moral. Se não tiver o dever moral, terá o dever coercivo. Tem que atender bem a população. Por quê? Porque os profissionais de saúde precisam perceber que ninguém foi chamado a dedo para vir concorrer. Foi um apelo público e as pessoas de livre vontade foram concorrer ou vieram concorrer. Foram concorrer porque aqui no Simeone ainda não houve concurso nenhum. Foram concorrer. E quando você vai concorrer, tem que saber as suas responsabilidades. Aliás, ao terminar o curso, você jura a bandeira profissional. E um dos elementos do juramento da profissão é que tratarei o doente como a mim mesmo. Então você vai automutilar-se. Você vai refilar consigo mesmo. Você não vai saudar. Não pode ser. Ou vamos fazê-lo como deve ser, ou então coercivamente. Coercivamente aqui a nível do Simeone são as penalizações administrativas. E é preciso que as pessoas cheguem aqui bem. Para chegarem bem, tem que haver um investimento familiar. Obrigada por ter aceito a nossa entrevista. Colega Lisete. Queria falar na gravação, Yeah. Agora vamos escrever. Não, sabe por quê? Há muita coisa que a gente faz, depois somos criticados lá em cima. Sim. Yeah. Porque o que se acerta lá em cima a gente nunca sabe. Porque o nosso orçamento são 3 mil milhões de kwanzas. E vejamos, 3 mil milhões de kwanzas estamos a gastar sem manutenções de nada. Porque teoricamente o hospital, tecnicamente o hospital está na garantia, mas que não estão a fazer nada. Não estão a fazer nada. E é um orçamento que não chega. Nós recebemos uma cota de 200 e tal milhões. Onde nós temos 118 milhões de despesas fixas, temos 50 milhões para hemodiálise e não ficamos com nada. Estava a apontar, colega Pedro. Ei, isso nem para apontar, colega Pedro. Não me traga problemas. Você publica, colega Pedro, dia seguinte está exonerado. E eu vou... Podemos não pôr valor.